Daqui a pouquinho vai começar a audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde para ouvir entidades de classe, a sociedade civil, especialistas sobre a vacinação para a nossa criançada de 5 a 11 anos. O cronograma deve ser divulgado amanhã, porque o Ministério da Saúde já decidiu que vai vacinar as crianças, né? Mas aparentemente vai impor algumas regras, como assinatura de termo de autorização pelos pais, prescrição médica, que pelo menos 20 governadores já disseram que não vão exigir nos seus estados dos pais, das crianças. E agora há pouquinho a Anvisa divulgou uma nota, estou com ela aqui no meu computador, dizendo que não vai participar da audiência pública, ao contrário do que a gente imaginava, do que todos tinham como possibilidade. Afinal de contas, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária dizer, como disse, que a vacina é eficaz, que as vantagens são imensamente superiores a eventuais desvantagens na utilização da vacina da Pfizer para essa faixa etária, entre 5 e 11 anos. Quando é que a Anvisa disse isso? Lá no dia 16 de dezembro. Para vacinação adulta, isso foi suficiente, como aliás acontece sempre, né? A Anvisa dá palavra sobre um medicamento, sobre uma vacina e a palavra técnica final. O Ministério da Saúde, a partir disso, implementa a aplicação, a política de aplicação daquele medicamento, distribuição no SUS ou da vacina em questão. Foi assim quando discutimos a vacinação dos adultos, né? A Anvisa se reuniu, tomou a decisão num domingo, vocês se lembram? 17 de janeiro, aprovou a Coronavac e à tarde ela já estava no braço da enfermeira que atende na Zona Leste de São Paulo e na segunda-feira, dia 18, estava sendo aplicada em algumas pessoas pelo país, né? Não houve essa discussão prévia que está sendo exigida agora pelo Ministério da Saúde. Eu queria chamar um pouquinho o Gustavo Uribe para a gente avaliar essa decisão da Anvisa. Uribe, há um estranhamento entre a Anvisa e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aqui eu vou personificar na figura do presidente Jair Bolsonaro, porque ele deu aquela declaração numa transmissão pela internet, dizendo que iria divulgar o nome dos responsáveis na Anvisa pela autorização para a utilização da vacina da Pfizer nas crianças. Isso, segundo o presidente da Anvisa, diretor-presidente Antônio Barra Torres, estimulou o envio de ameaças a funcionários da Anvisa que receberam ameaça de morte, inclusive por e-mail. Isso está sendo investigado pela Polícia Federal para ver quem são esses lunáticos que mandaram ameaça por mensagem eletrônica lá para a Anvisa. E a Anvisa diz basicamente aqui no ofício enviado a Rosana Leite de Mello, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, que já tomou sua decisão lá no dia 16 de dezembro. A aprovação da Anvisa veio após análise técnica criteriosa. Estudos clínicos conduzidos pelo laboratório Pfizer serviram como base para essa análise. A vacina é segura e eficaz para o público infantil. Ela lembra que ouviu, antes de tomar a decisão, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Pediatria. A agência já emitiu seu posicionamento em relação ao tema. E é isso, Uribe. O que a Anvisa diz é o de sempre, é o óbvio. Ela está dizendo aqui que cumpriu aquilo que ela tem de cumprir, a função para a qual ela existe, né? Ela analisou a vacina, ouviu muita gente, os próprios técnicos da agência, e a vacina é segura. Então, ela não vê razão em participar dessa audiência pública de hoje. E aí eu sou obrigado a voltar no tempo e te perguntar de novo, por que essa audiência pública, Uribe? Essa audiência pública, na verdade, nas palavras da própria Advocacia Geral da União, quando respondeu ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que a vacinação fosse imediata, foi de que havia tempo para se tomar uma decisão um pouco mais cautelosa, já que não havia em alguns países a vacinação de crianças e adolescentes, mas já há em vários países, inclusive nos Estados Unidos, e a própria Anvisa, quando tomou a decisão, cita os dados americanos, diz que os efeitos adversos em crianças de 5 a 11 anos foi de 0,5
0,05%, ou seja, quase nada. Na verdade, esse posicionamento da Anvisa mostra que ela já exauriu o debate, ela já fez o debate com as sociedades, ela já avaliou a segurança. A Anvisa é a autoridade sanitária e, ao se posicionar dessa maneira, ela faz um posicionamento político, ou seja, de que não concorda com essa audiência pública, de que a vacinação já deveria ter se iniciado no Brasil. Mas o Ministério da Saúde acha que essa faixa etária não está sob ameaça e que, portanto, pode haver uma decisão mais cautelosa. São um pouco favas contadas. Dentro do próprio Ministério da Saúde já se fala que a vacinação vai ocorrer e vai ocorrer com pedido de prescrição médica, que 20 estados já avisaram à CNN Brasil que não vão cumprir. Ou seja, é só uma tabela, cumprimento de tabela para que o ministro Marcelo Queiroga faça um aceno político ao presidente Jair Bolsonaro. Mas é a Anvisa se posicionando contra, então, a demora na vacinação do país. E há dois temas muito preocupantes, viu, Colombo, dentro da própria Anvisa sobre essa vacinação. Um deles, a questão do cronograma, porque o próprio ministro Marcelo Queiroga, ontem, falando com a CNN Brasil, ele disse que você precisava ainda passar por órgãos competentes, você precisava passar pela Anvisa a análise dessas vacinas e que não seria no primeiro momento essa vacinação. Teria de chegar na ponta, nos postos de saúde. Isso poderia ficar apenas para o final de janeiro. E outro ponto, o Ministério da Saúde está levando em conta um número de mais ou menos 20 milhões de pessoas de 5 a 11 anos. Esses são dados do censo de 2010, porque não foi realizado outro censo. Então não sabemos se há realmente 20 milhões de pessoas de 5 a 11 anos. Esse número pode ser maior. Então há vários complicadores que o Ministério da Saúde precisa se debruçar sobre para saber se haverá vacinação.